não faz. Mas se a gente tem, a gente faz. Amém? Fique de pé comigo, vamos orar. O pastor Elias vai ministrar a palavra. Nós vamos orar pelo pastor Elias vai ministrar a palavra. E nesta oração nós vamos orar agradecendo a Deus por esta oferta e também orando pelo terreno. E vamos incluir nesta oração a pastora Ângela, esposa do pastor Edson, ali do Itatiaia. Ela passou mal, foi levada ao médico, o Elpner acabou de sair, foi para lá para acompanhar a mãe. Ela tem tido algumas crises, já foi no médico, o médico não está descobrindo o que está acontecendo, e de vez em quando ela tem um ataque cardíaco muito forte, né? Para que Deus estenda as mãos e possa curá-la, né? Ou dar o diagnóstico médico que ela precisa. Amém? Pai, nós oramos a Ti. Oro a Ti, Senhor, pela vida do Teu filho, o pastor Elias, que vai nos trazer a palavra. Mas também eu quero abençoar nesta noite Teu filho que tem nos abençoado, Pai, nos doando este container que está nos servindo de uma forma muito especial. Queremos orar a Ti por cada ofertante, por cada dizimista que tem dizimado e ofertado nesta casa. Que o Senhor abençoe o celeiro de cada um dos Teus filhos. Pai, esse terreno que nós estamos comprando para o serviço do Senhor, para a casa do Senhor, todo o embaraço, Pai, que está tendo, nós queremos colocar diante do Senhor. O Senhor tem a resposta, o Senhor tem a saída, o Senhor é advogado por excelência, o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Deus que pode fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Também apresentamos a Ti, Senhor, a pastora Ângela, esposa do pastor Edson, não passou bem, teve que ser socorrida. Senhor, o Senhor é médico dos médicos, Senhor dos senhores. Visita ela, Pai, alcance ela neste momento de oração e dê a ela a vitória, a saúde para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos. Amém. Amém, Jesus. Pode ser, irmãos. Amém. Jesus é bom, né? Aleluia. Aproveitar que vocês estão em pé, abra comigo a sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 14. Êxodo 7, versículo 14. Enquanto os irmãos estão procurando, quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, ao Ministério de Família, ao nosso pastor, pastor Jeremias. Também quero fazer um agradecimento à igreja, público, né? Eu já tinha feito ali no grupo, e eu quero fazer aqui, na presença de todos, né, que mandaram mensagens, que falaram conosco, né, pelo momento difícil que nós ainda estamos passando, né, pela partida do meu pai. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? A gente conhece os amigos nos momentos difíceis, né? E nós fomos... A pastora Jussara falou isso ontem aqui no café, né? E eu me senti muito acolhido, nossa família se sentiu muito acolhida nesse momento difícil. Eu quero agradecer a todos os irmãos aí que enviaram mensagem, que foram ali no dia nos dar um abraço. Que Deus recompense a cada um conforme a sua vontade. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés. Vamos ler todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Só o 14 mesmo. Vamos ler de novo? O Senhor disse a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amados irmãos, quando o pastor Samuel falou comigo há umas 2 semanas atrás, uma semana praticamente, uns 10 dias aí, a gente foi orar e Deus colocou essa palavra no meu coração acerca da libertação do povo de Deus no Egito. E por várias vezes, várias oportunidades, eu relutei com o Senhor para não trazer essa mensagem. E sempre o Senhor me direcionava para esse texto, E
Falei, tá bom, Jesus, vamos fazer conforme a tua vontade. O Senhor me deu uma mensagem. E chegando aqui hoje, né, na leitura que foi feita, Romanos capítulo 2, versículo 12, né, não foi nada combinado, mas o Espírito Santo é o mesmo. O Senhor trouxe confirmação no meu coração acerca do que nós vamos falar aqui nesta noite. Amém? Nós vamos falar sobre as propostas de Faraó. O texto que nós lemos aqui, já Deus falando para Moisés, no capítulo, obrigado Isaac, capítulo de número 7, antes das pragas que o Senhor ia enviar para o Egito, Deus falando do coração de Faraó. Faraó, ele simboliza o sistema humano, o nosso inimigo de nossas almas, né? O povo de Deus, Israel, ele viveu no Egito aproximadamente 400 anos. E quando eles foram para lá, eles não foram como uma nação, eles foram como uma família, né? E não era projeto de Deus eles viverem no Egito. Mas a Bíblia diz que José, seus pais, né? Seu pai, Jacó, né? Israel, seus irmãos morreram ali no Egito, e José falou que quando eles fossem sair, eram para eles levarem os ossos de José junto com eles. E a Bíblia nos diz no capítulo de número 1 do livro do Êxodo, o versículo de número 6, coloca para mim aí, por gentileza. Êxodo, capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Esse aí mesmo. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Pode seguir. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. O 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Tá bom, só até aí. Então, eles entraram como uma família, eles não eram uma nação formada ainda. E a Bíblia nos diz que eles frutificaram, que eles cresceram, eles se fortaleceram ali no Egito. Mas diz a Bíblia também que houve um faraó que não conheceu José. E não era o faraó do Êxodo, claro. Mas para ele trouxe uma preocupação, aquele povo que estava ali, debaixo dos seus domínios, daquele povo ser forte e se rebelar contra eles. Então ele faz uma proposta para que matem as crianças, os machos que nascessem do povo hebreu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que era um povo forte, que poderia se levantar. Então ele faz essa proposta para as parteiras. E no meio daquela confusão, nasce Moisés. Moisés, ele vive durante 40 anos, né? Vou ser bem rápido aqui, vamos pular algumas partes, para vocês entenderem o que Deus quer falar conosco nesta noite. Então Moisés vive 40 anos ali no palácio, aprendendo de tudo, os melhores estudos, as melhores faculdades, viveu no luxo, mas Moisés, ele renuncia tudo aquilo por causa de algo que Deus tinha colocado no seu coração. Então Moisés mata um egípcio, foge, vai para as terras de Midian, e lá ele casa-se, tem filhos, e ele acha que a sua vida tinha acabado. Mas um certo dia Deus aparece para Moisés, numa sarça ardente que não se consumia. E diz a Bíblia que Deus, ele fala que o clamor do seu povo chegou ao trono do Senhor. E Moisés seria o libertador. Moisés seria aquele que libertaria o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja Deus.
Então Moisés volta, depois de 40 anos, ele volta para aquela nação, para retirar o povo, para atender o chamado de Deus, para cumprir a missão que Deus tinha colocado nas suas mãos. E quando ele chega com seu irmão Arão, para falar com o faraó, no capítulo de número 7, Deus já dá um aviso para ele, foi o que nós lemos aí, né? Que o coração de faraó não ia deixar, porque eu quero dizer para vocês aqui, irmãos, escute uma coisa, o inimigo das nossas vidas, uma das coisas que acontece conosco, né? Primeiro, ele não gosta de ser revelado, ele não gosta da luz, ele gosta das trevas, ele gosta de coisa escondida. O inimigo, ele gosta de ficar no meio da obscuridade, ele não gosta de ser revelado. E segundo, ele não gosta de abrir mão do ninho dele, né? E hoje nós vamos revelar o ninho dele, se estiver na sua casa, e no nome de Jesus ele vai ser repreendido, para a glória de Deus, porque Deus nos chamou para a liberdade, e a Bíblia nos diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés se apresenta com Arão a Faraó, e de primeiro momento o Faraó expulsa eles da presença dele e fala: ó, vai embora daqui, sai fora daqui, eu não vou liberar esse povo. E fala o seguinte: libera uma carga maior de trabalho para eles, porque o povo estava sendo escravizado. Eu já ouvi alguém dizendo que o povo de Deus viveu a escravidão 400 anos. Isso não é uma verdade, irmão. Porque o povo de Deus, ele teve um momento de fartura, um momento bom ali no Egito. Mas, como eu já disse aqui, não era projeto de Deus eles viverem no Egito. Deus tinha um outro projeto para eles voltarem para Canaã. E Deus permitiu a escravidão, a perseguição, né? Deus permitiu tudo isso acontecer para que eles saíssem daquela terra. Mas infelizmente a mente daquele povo estava presa, estavam vivendo dentro daquela bolha. E Deus não queria isso para aquele povo. Louvado seja Deus. Por isso que Deus levantou Moisés. E aí, a Bíblia nos diz que Faraó não liberou o povo. Então Deus começa a derramar as pragas sobre o Egito. E Deus lança a primeira praga, a água se torna em sangue. A água do Nilo se torna em sangue. E depois Deus derrama a praga das rãs. E depois Deus derrama a praga dos piolhos. E depois vem a quarta praga, que é a praga das moscas. Depois das pragas das moscas, Faraó manda chamar Moisés. Fala: eu quero conversar com você. E lá coloca para mim na versão, na NTLH, por gentileza. Lá na Êxodo 8, 25. Êxodo 8, 25. O que diz aí, irmãos? Aleluia. Essa foi a primeira proposta de Faraó. Vocês querem oferecer um sacrifício? Né? Porque no capítulo 5 de Êxodo, Moisés chega e faz a proposta, fala: ó, libera o meu povo para oferecer um sacrifício, fazer uma festa no meio do deserto. O meu povo vai sair da terra, caminho de 3 dias, e vai adorar o meu nome. Foi a proposta de Deus. Então a contraproposta de Faraó foi essa: vocês querem oferecer um sacrifício? Vocês querem fazer uma festa? Vocês podem fazer, só que eu quero que vocês façam aqui, no Egito. Não era projeto de Deus eles fazerem uma festa dentro do Egito. Por que não era, pastor? Porque Deus não se mistura. Deus não se mistura. O culto tem que ser a Deus, somente a Ele.
Se tem uma coisa que Deus tem, irmão, de nós é ciúmes. Uma certa feita Jesus falou, olha, ou vocês adoram a Deus ou adoram a Mamão, não tem como servir a dois senhores. Não tem como vocês servirem a dois senhores. E a proposta de Faraó é que eles ficassem ali no Egito e fizessem um culto a Deus dentro do Egito. A terra do Egito estava contaminada. A terra do Egito era uma terra de escravidão. A terra do Egito era uma terra de opressão. A terra do Egito era uma terra de infanticídios. Era uma terra que estava contaminada, então Deus queria tirar eles e levar para uma terra que manasse leite e mel. Deus queria que eles fossem adorar o nome dele no deserto, fora da presença de Faraó e todos os deuses. Existiam muitos deuses no Egito, existiam muitos deuses, e Deus não aceitaria dividir o coração do povo com aqueles deuses. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Muitas vezes o inimigo das nossas vidas quer que nós dividimos o culto, quer que divida. Só que nesta noite Deus quer exclusividade nas nossas vidas. A nossa casa tem que ser uma extensão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, tem que ser uma extensão do céu, para que a presença de Deus se manifeste no nosso meio, no meio da nossa família. E a proposta de Satanás é que nós viemos dividir o culto, mas nessa noite há poder no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus nos chamou para sermos diferentes. Deus chamou o povo dele no Antigo Testamento para ser diferente. Foi quando Deus falou para Abraão, Abraão, sê tu perfeito, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele disse para Moisés, sede santo, porque eu sou santo, louvado seja o nome do Senhor. E a exclusividade na adoração a Deus requer santidade, requer separação. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Não seja ludibriado pela mensagem de Faraó nesta noite. Em nome de Jesus, rejeita essa proposta e adore a Deus em espírito e verdade, porque Deus está procurando nesta última hora os verdadeiros adoradores. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu coloquei aqui algumas anotações. O diabo quer que você adore no meio do pecado, porque ele não se incomoda. Eu vi um pastor pregando esses dias e ele falou o seguinte, que vai ter gente que vai chegar no inferno e vai falar assim, eu não acredito em você. E o diabo vai falar assim, não, aqui você não precisa ter fé. Aqui você não precisa ter fé, aqui você acreditando em mim ou não, você vai sofrer eternamente. E é mais ou menos isso, irmão. O diabo, ele quer que você fique acomodado. Quem requer diferença, quem quer uma separação é Deus. Quanto mais você estiver acomodado, mais você está agradando ao diabo. Quanto mais você se incomodar, você está agradando a Deus. Aleluia. Esse dia teve uma pessoa que ligou para mim e falou, pastor, ora por mim que o inimigo está furioso. Eu falei, glória a Deus que ele está furioso, irmão. Ele tem que estar furioso com você mesmo, ele tem que estar furioso. Você não pode estar agradando ele de jeito nenhum, irmão. Você tem que agradar a Deus, nós temos que agradar a Deus. Aleluia. E a Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo tem que ser novo, tudo tem que ser novo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se ele se prostituir, ele não se prostitui mais. Se ele roubava, ele não tem que roubar mais. Se ele mentia, não tem que mentir mais. É tudo novo, é vida nova, é Cristo em novidade de vida todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí tem a segunda proposta para a gente correr aqui. Coloca para mim aí 8:28 de Êxodo. Aleluia. Vamos lá, todos juntos. Então,
É a segunda proposta, irmão. Vocês podem ir. Não vai muito longe, não. Volte sempre. Né? Você faz o seguinte, consagra a sua vida só no domingo. Segunda a sábado, dá ela para mim. Segunda a sábado, deixa eu cuidar da sua vida. E domingo, você veste a capa da santidade. Se apresenta ao sacerdote. E segunda-feira eu estou aqui te esperando para você voltar à vida de miséria que você leva. Não vai muito longe, não. Eu quero te ver. Não vai. E é cínico ainda, né, irmão? Ore por mim. Audacioso. Cínico. O diabo é assim, irmão. Você não precisa ir muito longe, não. Fica aqui, ó. Vai lá, tudo bem, olha. Vai lá, faz o Casados. Faz o Vida Abundante. Faz o CRAU. Faz o Paz. Mas você volta, porque aqui tem lugar para você ainda. Não vai muito longe. Continua, né? Continua, porque eu estou aqui ainda, está tranquilo, está legal. Ninguém te revela. Fica nessa vida ainda. Mantém esses pecados de estimação que vem carregando, vem atrapalhando a sua vida. Os pecados de estimação. Manter a pornografia aí escondida no seu celular, que ninguém está vendo. Mantenha as piadinhas obscenas que você conta para os seus colegas, para as pessoas que te rodeiam. Os linguajares. Não vai muito longe, não. Deus te aceita. Irmão, a maior mentira que o diabo conta. Deus te aceita do jeito que você é. Deus te aceita. Mas você não tem que ficar do mesmo jeito. Vinde. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Jesus não falou, vinde como estáis e permaneça como estáis. Jesus disse, vinde a mim que eu vos aliviarei, eu vou te libertar. Aleluia. Aleluia. Jesus está nos convidando para a libertação. Deus queria tirar aquele povo do meio do Egito para libertar eles da opressão do Egito. Tem gente que está aqui dentro, mas só de corpo presente. A sua mente está lá fora. E a Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. A proposta do diabo é você carregar mala, irmão, e no céu não entra bagagem. No céu não entra bagagem nenhuma. E o diabo ele quer encher você de mala. Quem já assistiu aqui o filme ou já leu o livro Peregrino? Como é que ele está no começo da caminhada? Ele não consegue nem andar direito. De tanta coisa ruim que ele está carregando nas costas. Mas aí ele vai encontrando, tendo os encontros na vida dele, ele vai deixando tudo para trás. Aleluia. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aleluia. Deixa para trás, irmão. Aleluia. O que o diabo quer é a sua alma. O diabo quer a sua alma, quer acabar com a sua família. Mas nessa noite, Deus, Ele nos trouxe aqui para nos despertar. Para que nós venhamos entender o propósito dEle. Aleluia. A grande dificuldade de Moisés não foi tirar o povo do Egito, mas foi tirar o Egito do povo. Infelizmente, mas nessa noite Deus está nos convidando. Aleluia.
a largar as coisas que nos atrapalham, que atrapalham a nossa fé, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento da presença do Senhor. A terceira proposta, coloca para mim aí 10:8 de Êxodo. Aleluia. Vamos lá. Pode ler para o próximo. O próximo. A terceira proposta de Faraó, irmão. Vocês podem ir, só que a família de vocês vão ficar comigo. Os homens podem ir, mas suas mulheres e seus filhos ficam na minha mão. O diabo ele quer acabar com a sua família, irmão. Hoje de manhã o pastor Carlinhos falou que nós estamos enchendo de conhecimento. Falou aqui na IBD. Estamos enchendo de conhecimento. E como é que nós vamos compartilhar esse conhecimento? Primeiro com a nossa família. Não adianta você estar aqui na igreja 24 horas e estar perdendo a sua família para o diabo. Seus filhos estão perdendo. Você vem aqui para o culto, seu filho está lá no Netflix. Está lá no joguinho no celular. Aí lá no joguinho no celular ele encontra um pedófilo. Ele encontra uma pornografia. Porque na nossa época, a pessoal da minha faixa etária, o acesso era diferente. Era diferente, né, pastor Samuel? Era diferente o acesso a essas coisas. Hoje em dia, irmão, a criança ela já nasce aprendendo a mexer no celular. E olha a proposta de Faraó. Vocês podem ir, vai lá no culto, vai lá. Vai lá no culto. Vai lá na Abençoando Gerações. Mas seu filho e sua esposa não vão. Eles são meus. Vai lá, participa do seminário, vai na EFOL, vai na UDF, vai em tudo quanto é lugar. Mas a sua família é minha. Eu quero o seu filho para mim. E aí ele diz aqui, ó. É claro que vocês estão planejando uma revolução, sabe por quê? Porque uma família na presença de Deus é uma potência na mão do Senhor. A tua casa na presença de Deus, o diabo não tem brecha. A tua família na presença do Senhor, o inimigo não encontra guarida. Mas nessa noite há poder no sangue de Jesus. Nós viemos aqui para mostrar o ninho dele, porque ele tem que ser repreendido da nossa casa. Aleluia, Deus nos trouxe aqui para cair as escamas dos nossos olhos e nós identificarmos o inimigo e amarrarmos o valente e colocarmos ele para fora, para o nome do Senhor ser glorificado dentro da nossa casa. Aleluia, levante a sua mão aí, irmão. Levante a sua mão aí. Levante a sua mão aí. Aleluia. Eu profetizo que nesta noite toda cilada do maligno contra a minha família e contra a tua família está caindo por terra, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Quantos podem adorar ao nome do Senhor? Abre a sude como nasai.
Deus está repreendendo o espírito do medo, irmão. Tem gente que acorda de madrugada e tem medo de levantar da cama, porque o diabo está morando dentro da casa dele, mas nessa noite há poder no sangue de Jesus. Amanchuria sai de comanasai. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Tem criança que tem medo de escuro. Como é que pode uma criança ter medo de escuro? Ah, não pode, tem que dormir de luz acesa, porque meu filho tem medo de escuro. Irmão, o que você está fazendo na sua casa? Você é sacerdote lá na sua casa, a presença de Deus tem te acompanhado dentro da sua casa. Se seu filho está com medo do escuro, é porque tem alguma coisa errada. Se está, pastor, está aparecendo vulto na minha casa, é o inimigo querendo roubar a tua família. Mas nessa noite, Deus está te dando autoridade, porque a autoridade está na sua mão. Quem crê que tem autoridade de Deus na sua vida? Aleluia! Deus nos chamou para pregarmos o evangelho, mas a primeira igreja que nós temos que ganhar é a nossa casa, é a nossa família. É a nossa casa, é a nossa família. É seu filho, é sua filha, é seu esposo, é a sua esposa. É a sua casa que tem que estar primeiro na presença de Deus. Aleluia! A primeira igreja que nós temos que formar dentro da nossa casa. Aqui é só extensão de lar. Aqui é só extensão de lar. O diabo ele tem medo dessa revolução, irmão. Vou falar algumas coisas aqui. Depois vocês oram pelo pastor Samuel, pelo pastor Jeremias. A culpa é deles. Mas tem casa que não faz mais culto doméstico, irmão, não tem mais oração. Um come num quarto, outro come no outro. Um almoça na sala, não consegue largar o celular. Não consegue, antigamente era a televisão, né? Agora é o celular, cada um tem seu celular, cada um... Não, irmão, nós temos que ter um momento de comunhão na nossa família. Aleluia! Tem que ter um momento de comunhão na sua casa, na sua família. Eu sei que a correria é terrível, irmão. É terrível, cada um acorda de um jeito e vai e tal. Mas pelo menos uma vez no dia, reúna a sua família e clame pela presença de Deus. Eu li uma reportagem, irmão, que me deixou preocupado. O índice de suicídio no meio do povo de Deus, de filhos de crente. Adolescentes depressivos. Casais se separando dentro da igreja. Não é fora não, lá fora já é comum isso aí. Estou falando de dentro da igreja. Mas por quê? Porque se afastaram da presença de Deus. E o diabo quer levar. O diabo não quer que você adore a Deus. Não quer que venha a presença de Deus no meio da sua casa. O diabo não quer perder o espaço dele. Mas eu quero te falar uma coisa. Ele já perdeu a peleja. Porque o espaço dele já foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. O espaço dele já foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E ele já perdeu esta peleja. Ele já perdeu esta peleja. A depressão não vai entrar na sua casa. O suicídio não vai entrar na sua casa. O homossexualismo não vai entrar na sua casa. Não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. Há poder no sangue de Jesus. Se você crê nesta noite, adore o nome do Senhor, porque Ele está trazendo livramento. Aleluia. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Enquanto você está adorando, Jesus está visitando
sua família. Enquanto você está adorando, Jesus está trazendo um livramento. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Esse demônio tem que sair da nossa casa, irmão. Faraó tem que sair da nossa vida. Ele tem que sair da minha vida e da sua vida. Ele tem que sair em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Josué capítulo 24, versículo 15. O que diz aí? Coloca pra gente aí, meu amigo. Aleluia. Josué 24, 15. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos lá todos ler juntos. Aleluia, aleluia. Vamos ler a última parte. Porém eu e a minha família. Aleluia, aleluia, aleluia. É você em sua casa, irmão. É você em sua casa, é você em sua casa. Ah, mas eu preciso tratar da vida. Não, não é da vida de fulano nem de Beltrano. É você em sua casa, tem que servir a Deus. Deus tem que estar presente dentro da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho que trazer, aleluia, os deuses dos amorreus, os deuses dos heveus, de todos os zeus. Eu tenho que trazer o Senhor dos exércitos para morar junto comigo. Louvado seja o nome dEle. Aleluia. O tema deste ano na nossa igreja é gerando identidade. E eu te pergunto, qual é a identidade da sua família? Qual que é a identidade da sua família? Certa feita uma família colocou lá no portão da casa: esta casa pertence ao Senhor. Aí o vizinho escreveu embaixo: mas está alugada para o diabo. Porque era palavrão de dia e de noite. Música mundana. Como é que Deus mora numa casa dessa? Pode até pertencer, mas está alugada para o diabo. Aleluia. Você em sua casa tem que servir a Deus. Ah, pastor. Irmão, ora por mim, pastor Jeremias. Ah, pastor, ele é adolescente, ele precisa se conhecer. Não, irmão, você tem que apresentar Jesus para o seu filho. Você tem que apresentar Jesus. Eu tenho duas meninas ali, estão aqui, ó, uma está aqui, outra está lá em cima adorando a Deus. Enquanto estiver debaixo do meu teto, vai ler a minha cartilha. Vai servir ao Jesus que eu sirvo. Vai servir ao Deus que eu sirvo. Depois que casar, tiver independência, aí é ela e Deus. Mas enquanto estiver debaixo do meu teto, vai ter que adorar o nome do Senhor. Vai ter que vir para a escola dominical. Vai ter que vir para o culto. Vai ter que participar do Conexão. Vai ter que participar de tudo. Meu filho ainda não sabe decidir ainda o que ele quer. Então você vai decidir por ele. Coloque ele para adorar o nome do Senhor. Porque quando envelhecer, ele não vai se esquecer daquilo que aprendeu. Louvado seja Deus. Ah, Manchuriaçé. Pastor Samuel, tem gente que tem medo de falar com o filho. E está perdendo o filho. Tem pai que não entra no quarto do filho, o Guilherme. Não entra no quarto do filho. Não pega no celular do filho. Não tem particularidade não, irmão. O diabo está escondido lá dentro, você não está vendo.
Pastor, um mês você ora por mim. Tá bom? É culto de família, irmão. Estamos em família aqui, eu sinto liberdade de falar. Tem medo de falar, não, eu não vou falar com meu filho. Vem cá, irmão. Você não tem autoridade na sua casa? Não tem autoridade. Não, vou invadir a privacidade. Que privacidade nada, irmão. O diabo está aí embaixo, fazendo o altar dele dentro da sua casa e você está com medo de privacidade? Não, irmão. A autoridade que Deus te deu, você tem para expulsar demônios, para curar enfermos, para limpar leprosos. O pastor trouxe essa palavra ontem para a gente. Limpar leprosos. Você está aqui adorando a Deus, seu filho está leproso lá na sua casa e você acha que está tudo bem. Mas nessa noite Deus está te dando autoridade para limpar os leprosos. Sul, derré. Aleluia. Aleluia. Você tem autoridade, irmão? Se não tem, no final o pastor vai orar por você. Aleluia. Para Deus te dar autoridade. Para você usar aquilo que você está conquistando. Aleluia. Louvado seja Deus, você está se enchendo de conhecimento, de autoridade, e você não está usando, está cheio de ferramenta. E não está usando as ferramentas que Deus te deu. E o primeiro que você tem que usar é dentro da sua casa. Dentro da sua casa. A última para a gente encerrar. O horário já foi embora. Aleluia. Eu anotei algumas coisas aqui. Meu Deus. Pastor, ora 2 meses por mim. Filho de crente participando de festa junina, pastor. Halloween. Comendo Cosme Damião. Carnaval. Não, irmão. É que a escolinha, não tem negócio de escolinha, irmão. Não tem negócio de escolinha. Os coleguinhas, ele vai se sentir excluído. Irmão, nós já somos excluídos, porque nós fomos tirados de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos deste mundo. Então não se mistura. É bonitinho, pintadinho. Chapeuzinho como é que é? De palha. Chapeuzinho de palha. Não, um Halloweenzinho ali. É uma bruxinha só, pastor. Vai dia 31 agora, vai ter. E tem filho de crente organizando. Halloween. Carnaval, não, é só 4 dias. Eu dirigi uma igreja. A esposa do meu segundo dirigente. Essa época de junina, pastor, era terrível. Porque os filhos dela, tudo participava. E eu batia de frente. Pastor, mas não tem nada a ver. Eu falei, tem, irmão. Não tem nada a ver. Tudo bem, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o céu, não tem nada a ver com Jesus, tem nada a ver com o evangelho. O tempo que eu fiquei lá, eu combatia isso. Quando eu saí de lá, ela largou o esposo e foi morar com uma mulher. E 1 ou 2 filhos viraram bandido. Não tem nada a ver. Hoje não tem nada a ver mesmo. Nem ela, nem os filhos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você e sua casa têm que servir a Deus. A quarta e última aqui. 10:24 de Êxodo. 10:24 de Êxodo. Aleluia. Vamos lá.
Você viu que o faraó ele foi cedendo, né? Mas ele não foi cedendo porque ele era bonzinho. É porque as pragas vieram e acabaram com tudo dele lá. Ele chamou Moisés e Arão, porque eles já tinham passado por 9 pragas. Depois daquelas que eu enumerei para vocês, teve a peste dos animais, a praga das úlceras, a praga da saraiva, né? E teve os gafanhotos e as trevas. Aí entre a 9ª e a 10ª praga ele mandou chamar Moisés e Arão. E ele falou isso aí. Vocês podem ir, seus filhos podem ir, suas mulheres podem ir, mas a sua finança vai ficar aqui. O irmão Lucas, né, falou, né, que na hora da oferta, é a hora que o pessoal fecha o coração. Irmão, quem tiver a oportunidade de fazer o crawl, não estou vendendo meu peixe aqui não, tá? Mas faça. Você vai aprender algumas coisinhas lá, né, Carlinhos? É bom. Aí, ó, pastor Cristiano. As ovelhas, as cabras e o gado. Sua roupa, seu meio de transporte e sua comida vão ser meu. Não sei o que estou falando, não, é o faraó, tá? O faraó, ele falou desse jeito. Vocês podem ir, vai lá, vai adorar a Deus. Mas as suas finanças, quem vai administrar sou eu. Você quer que sua finança fique na mão de quem, irmão? E por que você não está sendo fiel a ele? Pastor, ora 4 meses por mim, pastor. Pastor, 4 meses, tá? Amém. Irmão, para a gente encerrar aqui. O dízimo de R$10 é quanto? E de R$100? E de R$1.000? E de R$10.000? E por que eu dizimo só 700? Por que eu dizimo só 700? Eu teria que dizimar R$1.000. Eu estou enganando a quem, irmão? Estou enganando a quem? Estou querendo enganar a quem? O pastor? O irmão Elber? Não, o irmão Elber vai ver lá e tal. Irmão, está enganando a você mesmo. Está enganando a você mesmo. Quem está administrando a sua vida financeira é o diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E você não entregando aquilo que é devido, você está sendo filho dele, você está trabalhando com a mentira na sua vida. Cinco meses, pastor. Aí vem, oh, irmão, não sei o que está acontecendo na minha vida, porque não anda, não faz isso, não faz aquilo outro. Irmão, a gente tem aprendido, tem apanhado de Jesus, porque Deus não negocia princípios. E Deus, ele trabalha com a verdade. Deus, ele trabalha com a verdade. E se não tem verdade, Deus se retira. Deus, ele se retira quando não tem verdade. Deus, ele não negocia. Deus é misericordioso, sim ou não? É misericordioso. Deus perdoa? Perdoa. Mas Deus não negocia com a verdade. Deus trabalha com a verdade absoluta. Não tem meia verdade. Se é meia verdade é porque tem mentira.
E quando tem mentira, Deus não trabalha. Você quer sair desse Egito? Não deixa o diabo cuidar das suas finanças. Não deixa o diabo cuidar da sua família. Aleluia. Não deixa o diabo entrar na sua vida. Larga as práticas hoje. Hoje é tempo de largar para viver uma nova vida na presença do Senhor. Coloquemo-nos de pé. Irmão, aleluia. Eu estou aqui com muito temor, irmão. Eu não queria estar pregando aqui. Eu falei com Jesus, falei para minha esposa, falei, ó, entre em oração esse final de semana, pela minha vida. Porque antes de Deus cobrar de vocês, Ele cobra de mim primeiro. A palavra, ela corta aqui primeiro em mim, para depois cortar em vocês. E se Deus permitiu para eu estar aqui hoje, é porque primeiro Deus bateu, amassou, triturou, jogou na parede, jogou no chão. Falou, agora vai lá, meu filho. Não é assim que funciona, pastor? Eu quero convidar você para vir aqui na frente. O pastor vai orar, eu vou só louvar a Deus com o hino aqui, e o pastor vai estar orando pelas nossas vidas. O pastor é a autoridade maior aqui. E ele vai orar por você, para que você venha ter autoridade na sua casa, na sua vida, largar essa passividade, largar essa covardia, o diabo fazendo o que quer dentro da sua casa e você com medo dele. Ah, pastor, eu tenho medo de vulto. Tem crente que tem medo de vulto, irmão. Esse dia eu estava de madrugada lá no meu trabalho, aí acendeu uma luz lá do nada. Eu falei, diabo, você nem vem aqui. Em nome de Jesus, você já é repreendido daí, já. Sai daí. Em nome de Jesus. Não tem esse negócio, irmão. Ai, deu um arrepio aqui, eu senti um arrepio. Ou você tem Jesus ou você não tem na sua vida, irmão. Não tem esse negócio. Eu quero perguntar nesta noite. Se a palavra falou contigo, vem aqui na frente. Quero orar por você. Aliás, o pastor vai orar por você. Ah, pastor, eu estou com vergonha. Não, irmão, vergonha é Jesus voltar e você ficar. Aí o incrédulo falar assim, ué, você ficou? Aí eu fiquei. Quem não quer reinar com o faraó aqui, irmão? Quem quer subir com Jesus? Quem quer uma mudança de vida? Toma atitude. Aleluia. Aleluia. Pode vir, pastor. Eu vou estar louvando a Deus e o pastor estará orando. Aleluia. Venha, 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 venha enquanto há tempo, irmão. Aleluia. Aleluia. Existe um Deus do céu que a letra no papel não pode escrever. Aleluia. Não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até. Aleluia, aleluia. Ganha lutas que o inimigo, o Senhor tem roubado, tem empreendido. Vence a luta e faz. Mas eles estão aqui na frente porque ouviram a tua palavra. Aleluia. Jeová, Jeová. O Senhor é Deus que fortalece. Pai. Aleluia. Deus de vida. Autoridade e poder. Vai agindo, Pai, em cada família agora, Pai. Em cada lar agora. Ele está em nome mudando. De Jesus, Senhor. Ele está mudando. Hoje aqui.
Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Adora o nome dele, adora o nome dele, adora o nome dele. Adora o nome dele, adora o nome dele, adora o nome dele. Ele faz. Senhor, os teus filhos estão impondo as mãos agora, Pai. Soberano. Vai quebrando barreiras agora, vai destruindo fortaleza. Jesus, vai tocando, Jesus. Em nome de Jesus, vai tocando na vida de teus filhos agora, Senhor. Vai repreendendo, trazendo autoridade, trazendo poder, trazendo coragem. Aleluia. O poder pertence a ti, Jesus. Toda a escravidão do inimigo, tudo aquilo que está debaixo da escravidão, Senhor, seja quebrado nessa noite pelo poder do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus de glória. Senhor, Tu és o Deus que faz infinitamente. É o Senhor que nos reveste de poder e de autoridade. A autoridade que Tu deste a Moisés, Senhor. Dá-nos esta noite. Toca Jesus, toca Jesus. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz a nuvem descer. E se Ele soprar, faz inferno. Ele sempre resolve. Aleluia. Que a autoridade que Deus deu a Moisés seja distribuída na vida de cada um de vocês que estão aqui. Que a autoridade que Deus deu a Moisés seja distribuída a cada um de vocês aqui. Moisés diz para Faraó: nenhum casco de animal vai ficar no Egito. Tudo que é nosso vai sair. A tua família é do Senhor, a tua casa é do Senhor, a tua vida é do Senhor. Nenhum casco vai ficar para trás. Tome posse nesta noite. Tome posse nesta noite. Tudo aquilo que Satanás tem roubado da tua vida seja restituído hoje. Tudo aquilo que ele tem prendido seja libertado hoje. Você não é escravo, você é livre, você é livre. Pai, nós oramos, nós abençoamos a vida da tua igreja em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Pode voltar aos seus lugares, nós já vamos encerrar. Gostaria de perguntar se nesta noite tem alguém que ainda não é evangélico, que ainda não entregou a sua vida a Cristo e quer nesta noite fazer um concerto com Deus, aceitar a Cristo como Salvador, quem sabe se reconciliar. Você tem a oportunidade. Tem alguém para Jesus? Dê um sinal, nós queremos orar por vocês. Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe. Coloque para mim o nome das pessoas que estão nos visitando aí, filho, por favor. Rapidão. Mateus Eduardo, senta só um minutinho para nós conhecer nossos irmãos. Mateus Eduardo, sobrinho da irmã Maria Dorvalina. Cadê o Mateus Eduardo? Mateus Eduardo. Não está? Mateus Eduardo. Acho que você está colocando domingo passado, hein, cara? Menino. Não, eu acho que é da semana passada que aceitou Jesus. Vai lá, olha lá. Casal Rosana e João, amigos da Vera, onde está? Está ali.
da Wanda, que Deus abençoe a vida de vocês, uma alegria tê-los conosco, Deus abençoe. Família Kátia, Bruno e Benjamin e Anderson, onde estão? Estão ali, prazer conhecê-los, que Deus abençoe a vida de vocês, uma alegria, espero que tenham gostado, venham sempre. Quem mais? Mais ninguém? Aqui, esse é o nosso irmão lá do assentamento, isso aí é nosso, isso aí é os irmãos lá do assentamento, casal Jonas Alzilene. Conheço desde 2013, fui pastor no setor 4, é uma alegria tê-los conosco, Deus abençoe. Os irmãos estão felizes com nossos visitantes, é verdade? Diga amém. Ficamos de pé, queridos, eu quero convidar aqui o pastor Jonas para orar por nós, e nesta oração, nós vamos levantar um clamor em favor do pastor Henrique Maia, lá da igreja Ednes, ou seja, Éden em português, né? Ele está nos Estados Unidos? Estava nos Estados Unidos e estava indo para o aeroporto para pegar o avião de retorno, sofreu um acidente e fraturou a costela e 2 vértebras e precisa do socorro, é médico, né? Mas hoje ele precisa dos médicos e do médico dos médicos, está em outro país. Que Deus possa estender a mão sobre o pastor Henrique Maia, está fazendo uma grande obra, e que Deus guarde ele, tá? Ore por ele, tá? Vamos orar, o pastor João vai estar apresentando a Deus, e durante a semana, orem por ele, coloque no grupo de oração. Orar por ele, a família, e cria todo um transtorno, está num país que não é o nosso, né? Difícil, né? Para que Deus conduza tudo da melhor forma, da melhor maneira. Meu pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos orar, apresentar a Deus. Os dias são difíceis, meus irmãos, né? Os dias são difíceis, mas, como diz a Bíblia, a palavra de Deus, maior é aquele que está conosco, né? Que aquele que está contra nós, né? O primo do pastor Edson também está internado já há alguns dias. O Reinaldo? Muito bem. É o nome do pastor lá, o médico da pastor? Henrique Maia. Henrique Maia. Oramos ao Senhor, levante suas mãos, é o clamor, meus irmãos. Pai querido e maravilhoso, Pai, te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa nessa noite, adorando o Senhor, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ofertando a Ti os louvores, Pai. Muito obrigado pela ministração, Pai, aquilo que chegou ao nosso coração, Pai eterno, que possamos, Pai, levar, Senhor, durante essa semana para a nossa vida, para o nosso cotidiano, que o Senhor é aquele que dirige os nossos passos, nossas vidas. Nós te louvamos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Agora apresentamos, Pai, o Teu filho, o Teu servo, o pastor Henrique Maia, Senhor, o Teu filho, Senhor, que passou por essa tragédia, Pai. Apresentamos a família do Teu servo, Pai. Pai, estende as Tuas mãos aonde ele está agora, Pai. É a Tua igreja aqui em Campo Grande clamando, Pai. Pai, sabemos que há muitas pessoas orando, intercedendo pela vida, Senhor, dessa família. Pai, estende as Tuas mãos, vai fazendo milagre, Pai. Vai dando, Senhor, a restauração, a saúde, Pai. Pai, estende as Tuas mãos para abençoar a vida do Teu povo, Senhor. Continue abençoando, Senhor. Apresentamos agora o Ronaldo, Pai. Oh Deus, o Teu filho, estende as Tuas mãos, está enfermo, Pai, onde ele estiver, o Senhor alcance agora, porque há clamor, a oração neste lugar, Pai, pela saúde, Pai. Abençoa o Teu filho, Pai, o pastor Jeremias, que estará viajando, Senhor. Estende as Tuas mãos, ó Pai, pela vida dele, Senhor. Ó Deus, pela vida do pastor Josias, Pai, por esta missão que estarão ali, Senhor, ó Pai, levando a Tua palavra, essa missão a ser cumprida, Pai. Continua usando o pastor Jeremias poderosamente, Pai, dando ele a Tua graça, Pai. Deus, dando a Senhor aí a unção, o poder, a autoridade, como tem usado, Pai. Pai, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, Pai, e continue conosco. Essa semana seja uma semana de vitória, de
cuidado, de proteção, de livramento, Pai, para cada pessoa, para cada lar, para cada família. Deus, essa cidade, Pai, estamos na semana de eleições, Pai, esteja dirigindo, Pai, conduzindo, Senhor, porque o Senhor sabe o melhor, Pai, para cada um de nós, sabe o melhor para essa cidade, Pai. Pai, continue nos abençoando. Nós oramos a Ti, Pai, e nós cremos que o Senhor é poderoso para estar ministrando as bênçãos sobre a vida do Teu povo, Pai. É a oração que fazemos agora agradecidos no nome de Jesus. Faça assim com suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas que perdure para todos sempre. Que todos digam amém. Se você puder abraçar essa pessoa que está do seu lado, faça isso.